Beleza. Meus queridos, a liturgia de hoje, quando tem duas coisas importantes como são as coisas de hoje, a gente fica meio que por onde começar. Mas vamos começar do início. Na primeira leitura, que é a leitura dos Atos dos Apóstolos, Lucas, o apóstolo São Lucas, vai falar para Teófilo como uma espécie de testemunho de que ele já tinha dito a este irmão dele coisas a respeito da vida de Jesus em detalhes, depois de ter pesquisado, e agora estava escrevendo o seu segundo livro, que é o Atos dos Apóstolos, onde ele vai dizer que no primeiro, que Jesus até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Então percebam, São Lucas está aqui preocupado com duas coisas. Primeira, passar a mensagem de que Cristo ressuscitou. E depois nos afirmar que isso é real, ou seja, ele vai dizer que em inúmeras provas Jesus foi procurar os discípulos de Emaús, comeu à vista deles. Como foi que eles reconheceram Jesus? Ao partir do pão. Jesus foi caminhando em direção aos apóstolos, eles pensaram que era um fantasma. O que foi que Jesus disse? Tendes o que comer? Apresentaram a ele um peixe, ele comeu à vista deles. Então Lucas tem essa preocupação de mostrar para nós que Jesus ressuscitou de verdade, e hoje nós celebramos a sua subida aos céus em corpo e alma. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouviste falar. Que promessa é essa? Não, tem a promessa específica, o Espírito Santo, que nós estamos nos preparando para Pentecostes. Então, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E aqui às vezes se faz uma pequena confusão, sobretudo a gente quando vai participar de alguma celebração com o pessoal da Renovação Carismática Católica, não é? Geralmente é dito que fulano foi batizado no Espírito Santo. Que maravilha! É muito bom ser batizado no Espírito Santo, mas a gente precisa prestar atenção para que a gente não caia em erro, em engano, mesmo sem querer. O batismo no Espírito Santo acontece no dia que nós somos batizados. Nós somos mergulhados no Espírito Santo, e não importa se somos batizados quando criança ou quando adultos, nós somos batizados no Espírito Santo de Deus. O que acontece nos encontros, nas missas, nas pregações maravilhosas da Renovação Carismática Católica é, 2 pontos. Aquilo que estava dormente em mim, às vezes por inatividade, às vezes porque minha paróquia era um pouco mais tradicional e eu não exercitava, eram os dons do Espírito Santo. Quando eu vou para Deus de maneira consciente, quando eu abro meu coração para os carismas do Espírito Santo, vem sobre mim este mesmo Espírito despertar o que estava guardadinho lá no fundo, porque às vezes eu fui batizado quando criança, às vezes a minha paróquia é uma paróquia mais tradicional, não tem essa intimidade de trabalhar com os carismas de maneira aberta, porque nem toda paróquia tradicional deixa de trabalhar com os carismas. Afinal de contas, se o padre tiver o dom da pregação, o dom da palavra, é carisma do Espírito Santo. Se o ministro de música toca muito bem, obrigado, e isso toca o coração das pessoas, é carisma do Espírito Santo também. Mas aqui a gente está falando dos dons do Espírito Santo de maneira mais direta. Vou orar em línguas, vou falar em línguas, vou impor as mãos sobre as pessoas e vou curar essas pessoas, porque Deus me deu o dom da cura, o dom da profecia, palavra de ciência. Essas coisas nós podemos exercitar, solicitar a Deus que nos envie, porque já é graça que nos foi dada quando nós fomos batizados. E Jesus anuncia, e Lucas anuncia aqui,
no seu livro que nós vamos receber esses dons em poucos dias, porque vocês serão batizados no Espírito Santo de Deus. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus vai dar a sua resposta, dizendo que não, mas que a gente precisa estar de prontidão. E o evangelho de hoje, que é pequenininho, o evangelho de São Marcos, vai dizer que Jesus manifestou aos 11 discípulos e disse, olha a recomendação de Jesus: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. É para escolher para quem a gente vai anunciar o evangelho? Não, é para toda criatura. Se ela tem religião, se ela não tem religião, se ela gosta de Deus, se ela não gosta de Deus, se ela pertence a uma outra igreja, se ela não pertence a outra igreja. A minha tarefa é anunciar o evangelho, é a boa nova. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus te ama, meu irmão. Quem é esse Jesus? Vem cá que eu vou te contar quem é Jesus. Vou te passar aqui o passo a passo de como conhecer esse maravilhoso Deus que se fez homem. Essa é a nossa missão. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem duas condicionais, que não depende de nós, não é a igreja quem determina, foi Jesus quem disse. Se alguém não concorda, é só ir brigar com Jesus, não é brigar com a gente. Olha o que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Jesus está falando aqui de uma condição para aqueles que vão abraçar a mensagem nele. Ah, padre, como é que fica as outras pessoas se a gente anuncia o que é o Cristo correto, a justiça de Deus que está em Jesus Cristo, e a pessoa não acredita na mensagem? Essa pessoa, ainda que tenha recebido a salvação em Cristo Jesus na sua morte, perde esta salvação porque não acreditou no Filho do Homem. Mas aquele que crê será salvo. E aqui é preciso a gente ter cuidado. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui cremos. Sim ou não? Nós acreditamos, confiamos e esperamos. Então Jesus não está falando no acreditar puro e simples, no entender que Jesus Cristo é o Senhor. Eu acredito, então não serei condenado nunca. Porque aquele que crê também pratica a vontade de Deus, e a prática da vontade de Deus é que nos faz tomar posse, é o que nos faz tomar posse da nossa salvação. Sem isso, a nossa caminhada ela é inválida, ela é uma perda de tempo. E olha os sinais que vão acompanhar aqueles que creem. Serão estes 2 pontos: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E aqui agora não quer dizer que eu sou cristão, vou no supermercado, vou comprar um veneno, tomar e não vai acontecer mal algum a mim. É no processo da evangelização, é quando você está falando em nome de Jesus, é quando você está indo pregar. Esses males não te acontecerão e essas coisas vocês poderão fazer. Tanto é que estavam pregando em nome de Jesus, expulsando o demônio em nome de Jesus. E foi que João e Pedro fizeram: Senhor, vimos pessoas expulsando o demônio em teu nome, mas não eram da nossa turma, o Senhor não os escolheu. E nós fizemos o quê? Proibimos. E Jesus disse o quê? Não os proibais. Se não estão contra mim, estão a vosso favor, porque eles estão na autoridade do nome de Jesus. E tudo isso que o Padre está dizendo, para além da mensagem real, para além da mensagem verdadeira e de relevância para a nossa vida, também estou dizendo isso para que a gente compreenda uma outra beleza, que muitas vezes fica jogada e relegada a segundo plano, que é a beleza da mulher que consegue ser mãe. Seja gerando a vida no seu ventre, seja adotando uma vida para si, para chamar de seu filho, sua filha. As mães, as mulheres que conseguem alcançar a graça de serem mães, são aquilo, ouso dizer, mais perto, a situação mais próxima de Deus que a gente tem nesta terra. É uma graça maravilhosa, porque ser mãe, para além de abrir mão
de tudo que eu quero fazer na minha vida. Ah, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou médica, eu sou advogada. Eu sou simplesmente do lar, não quis aprender a fazer nada, não quis ter emprego nenhum, não quis ter trabalho nenhum. Estou em casa, estou cuidando da casa, que também é muito digno. Poucas mulheres cuidam da casa com a maestria que as mulheres sábias conseguem cuidar da casa. Mas eu vou abrir mão de tudo. Quero só ter marido. Tem mulheres também. Só quero meu marido. Acabou. Minha vida é minha família. Casei, não quero mais nada. Não quero ter filho. Mas a mulher que encontra a graça de ser mãe é exatamente essa mulher que diz: olha, eu não vou abrir mão dessas coisas. Eu vou partilhar essas coisas também com o meu filho. Porque existem mulheres que são guerreiras, são mães e vão sair para trabalhar. Existem mulheres que cuidam apenas e exclusivamente do lar. E a gente precisa entender que essa decisão é de quem? Quem decide isso? Quem decide isso? Eu não escutei? Ela mesma. Exatamente. As mulheres precisam decidir aquilo que elas querem ser. E quando elas decidirem, precisam fazer com amor e carinho, louvando a Deus nosso Senhor por ter escolhido fazer isto. Fazer isto o quê, padre? Entrar na política, ser dona de casa, ser engenheira, advogada, motorista de ônibus. Eu sou muito avesso àquela frase que diz: lugar de mulher é na política, lugar de mulher é presidente de empresa, Gente, vamos parar com isso. Lugar de mulher é onde ela quiser ir. Entendem? Porque a gente está ignorando um fator muito importante chamado vocação. Se eu não tenho vocação para ser cozinheiro, eu vou para a cozinha fazer o quê? Queimar a comida dos outros? Entende? Se eu não tenho vocação para ser pedreiro, se eu pegar uma colher de pedreiro, fazer a massa e jogar na parede, o muro vai fazer um monte de curva e vai cair no dia seguinte, eu vou me meter a ser pedreiro só porque homem precisa ser pedreiro? A gente tem que parar de fazer esses rótulos. Esses rótulos não funcionam. Sabe o que funciona? Se alegrar com o desejo do meu irmão, da minha irmã. Então, eu louvo e agradeço pelo dom da vida das mulheres que se dispuseram ser mães, que desejaram ser mães. Dar a vida a uma nova criatura não é tarefa fácil, porque, para além de todas as coisas, a mulher vai perdendo algumas outras coisas junto ao seu marido. Se ela não tiver o equilíbrio junto com ele, a família começa a se desmontar por causa dos filhos. Por quê? Porque pai e mãe acharam que não estavam preparados para terem um filho, formaram a família e deixaram ela crescer. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar que a mulher sábia edifica a sua casa. Por quê? Porque ela sabe todos os percalços que existem no processo de formar família. Que o primeiro passo é o casamento. Casei, pronto, estou casado, estou formando minha família. Que outro dia eu conversei com uma criatura que disse que não, família só existe quando nascem os filhos. Desculpa, filho. A família nasce quando o homem e mulher dizem sim um ao outro. Sim, eu aceito, te recebo em matrimônio, te recebo por minha esposa, te recebo por meu esposo. Aí começou a família. A família cresce quando chegam os filhos. Pois muito bem. Esse é o desafio às nossas mães, sobretudo as mães brasileiras, num país como o nosso, onde, infelizmente, pessoas trabalham contra a família, trabalham para destruírem a família. Que se diga de passagem, quem viu a polêmica que foi feita aí com a menina, como é o nome dela? A velhinha chamada Madonna, a apresentação dela no Rio de Janeiro, que é uma Cíntia Família, né? Ou seja, parecia mais, eu vi alguns flashes porque o pessoal fez o recorte e colocou no grupo, mas parecia mais uma pornografia ambulante. Não é um show de apresentação de música. Quem faz música de verdade não precisa fazer aquela aberração que foi feita. E claro que tudo isso faz parte do sistema. Ela não está fazendo porque é doida. Ela está fazendo porque ela quer ofender a igreja. Ela está fazendo porque faz parte de uma meta... Hein? Não, mas é mais do que isso. Faz parte de um sistema montado para destruir a família.
E eu soube recentemente que ela já era dada a fazer essas maluquices, ou seja, pegar crucifixo e colocar na genitália. Então isso não é coisa de gente certa da cabeça, coisa de gente doida, cujo objetivo é atacar a família. Mas o padre está zangado porque ela estava atacando a família? Não. Não por um motivo simples. Então o padre aceita isso que ela fez? Não. Mas eu não estou zangado por um motivo simples. Porém ódio entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência da mulher. Então a descendência da serpente odeia tudo aquilo que representa a descendência da mulher. Então fará de tudo para destruir a família. Do ponto de vista do objetivo dela, ela está certa. O que me incomoda, ou que me incomodou e me deixou muito triste e chateado na apresentação dela, foi que dinheiro público foi utilizado. E não somente isso, se fosse só isso já era uma aberração, mas nós temos um outro agravante. Nós temos um estado nosso, irmão nosso, Rio Grande do Sul, debaixo d'água, uma tragédia que aconteceu, várias e várias pessoas morreram e dinheiro público foi desviado para uma aberração como aquela. Isso me deixou chateado, isso me deixou muito zangado. Por quê? Porque nós não, né? Que nós aqui nenhum de nós somos, mas os gestores públicos precisam entender isso. O recurso público é para ajudar o que é público na normalidade, e quando acontece algo extraordinário como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, todo o país devia estar mobilizado para poder levar recursos para lá, recurso financeiro, recurso material, ajuda humana, psicológica, porque famílias perderam seus entes queridos. Tudo bem, foi uma catástrofe natural, foi chuva, não foi culpa de ninguém, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho acompanhado. Não foi como a barragem lá de como é o nome? De Brumadinho, que foi a ganância mesmo do povo, né? A falta de manutenção, a ganância de querer ganhar dinheiro. Então, até onde eu sei, até onde eu acompanhei, não foi nenhum dessas motivações, mas o nosso povo está sofrendo, nosso povo está precisando de ajuda. E aí vem uma criatura abominável daquela para fazer uma apresentação mais abominável ainda, e vai usar o dinheiro público que poderia estar indo para ajudar as pessoas. Mas, padre, por que você está falando dessas coisas tão pesadas no Dia das Mães, no dia tão feliz? É porque mães morreram também lá nesse dia, nessa catástrofe. Então, nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, às mães e às famílias que choram e não puderam celebrar o Dia das Mães esse ano com suas mães, porque aconteceu o que aconteceu. Nós precisamos entender o que é ser solidário. E a nossa solidariedade precisa ser na base da justiça, não da bondade. Eu não posso simplesmente, vamos embora consolar o povo do Rio Grande do Sul, não é? Mas também não vamos falar de mais nenhum outro assunto no país, não está acontecendo mais nada no país, só está acontecendo isso. Não. A gente precisa entender que todas essas coisas nos afetam. Porque, quer queira, quer não, a imbecilidade que foi feita lá no Rio de Janeiro tira das pessoas o senso de ajuda. Porque se é ridículo fazer carnaval, agora estou falando só do carnaval, aqueles 4 dias oficiais que a gente pula, né, antes da quaresma. Se já é ridículo as pessoas irem para o carnaval quando acontece uma tragédia, imagine uma apresentação que é montada para destruir a família. E que infelicidade, quantos cristãos católicos estavam lá pulando? Muitos, para nossa infelicidade. Muitos que se dizem cristãos católicos, que comungam a Eucaristia, estavam lá pulando, aplaudindo aquela aberração, que era a pornografia, que foi a apresentação dela, mais o uso de dinheiro público, que poderia ter sido utilizado para ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Então o padre está muito triste com isso, muito zangado com essa situação dos nossos políticos, mas também o padre reconhece que tem gente boa. Quando eu digo que a gente não pode dizer que todo político não presta, é por causa dessas coisas também. Lá no grupo foi postado uma coisa que eu fiquei muito feliz. Alguns prefeitos de outros estados, que estão indo muito bem, obrigado, se juntaram numa campanha chamada Adote uma Cidade, do Rio Grande do Sul. Então estava lá passando a lista dos prefeitos que estavam adotando cidades. O que é adotar uma cidade? Tomar para si a responsabilidade de ajudar a cidade vizinha. Isso é maravilhoso. E eu quero pedir a todos, você que é empresário, né?
Aí eu estou falando porque a gente está gravando, né? Então você que é empresário está escutando, ajude, vá lá, se sensibilize. Não custa nada não, você não vai falir sua empresa porque se você vai ajudar não. Mande o que você puder ajudar para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, porque a gente é uma poeirinha aqui nesta terra e a gente só vale por aquilo que a gente faz de bom, de serviço. Aquele que quer ser maior no reino dos céus, seja aquele que serve ao seu irmão. E eu sempre digo que quem tem mais recurso financeiro e condição tem a obrigação moral de ajudar quem tem menos. E mesmo aqueles que têm alguma coisa e que tudo perderam nessas chuvas, precisam agora dessa ajuda, a nossa solidariedade, porque isso é o Evangelho. O Evangelho não é algo bonito, carinhoso, para a gente fazer nossa santidade e rezar piedosamente na igreja e ver aquilo que está acontecendo com o nosso irmão e não fazer nada. Não, o Evangelho nos move a cuidar do nosso irmão nas suas necessidades mais imediatas, para depois também ajudar esse nosso irmão a ir até Deus. Tudo isso faz parte do ser cristão. Meu repúdio fica aqui a todos aqueles que querem destruir a família. Sabe por quê? Porque se há 40 anos atrás a gente tivesse barrado coisas loucas como essas, hoje teríamos mais gente cuidando do pessoal do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, o que é que tem a ver, padre, o show da Madonna com o Rio Grande do Sul? É exatamente isso. Porque o pessoal que vai e participa desse tipo de evento, como também teve lá, bancado pelo Santander, há não sei quantos anos atrás, o Fiofó é lindo, para não dizer a palavra que estava lá, mas a palavra foi outra, no museu, uma exposição com esse nome, dinheiro público e dinheiro privado jogado lá. Mas vejam, há quanto tempo essas pessoas vêm consumindo essas porcarias e o número de pessoas dispostas a ajudar os nossos irmãos no Rio Grande do Sul é bem menor do que poderia ter. Por quê? Porque tem pessoas que não estão nem aí. Compraram a ideia de que meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, tenho que seguir meu coração. Quando Jesus vem trazer uma mensagem totalmente diferente. Nós temos que aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Nós dependemos dele, não fazemos o que queremos, fazemos o que é certo, o que é bom e o que é justo diante de Deus e diante dos homens. Que as mamães que estão chorosas no Rio Grande do Sul, que as famílias chorosas do Rio Grande do Sul recebam a nossa solidariedade. Que as mamães que estão chorosas recebam a nossa solidariedade, mas também a nossa homenagem no dia de hoje. Que as demais mamães também, todas elas, recebam as nossas homenagens, que a gente possa voltar para casa, quem tem mãe, abraçar, beijar e dizer, mãe, eu te amo. Aqueles que não têm mais mãe viva, que possa, em oração, dizer, mãe, eu te amo, mesmo na espiritualidade, porque a espiritualidade recebe e recepciona nossas orações. E que a gente seja cristão melhor, preste mais atenção naquilo que está destruindo nossas famílias, para que, quando precisarmos auxiliar o próximo, a gente não se conforme com as aberrações que o mundo nos oferece. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,